Salve primeiro ano! Então, gente, vamos esclarecer de uma vez por todas as dúvidas que ficaram no conteúdo de mito e filosofia, principalmente a questão do mito da caverna, que eu percebi que vocês ainda estão tendo uma certa dificuldade. Bom, então primeiro vamos relembrar o que é o mito da caverna. Então, o que Platão tenta nos mostrar com essa alegoria que ele traz no livro dele, A República? Ele imaginou o seguinte: uma caverna que desde o nascimento algumas pessoas foram colocadas ali dentro daquela caverna, foram acorrentadas, e dentro daquela caverna tinham algumas estátuas, e aquelas estátuas elas refletiam sombras para aqueles prisioneiros que estavam dentro da caverna. Para aqueles prisioneiros que estavam ali, eles acreditavam que tudo que eles vivenciavam naquele espaço era realidade, até determinado momento. Nesse determinado momento, um desses prisioneiros que estava dentro da caverna, ele se rebela contra todos os outros, contra toda aquela situação que eles vivenciavam ali, e ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele percebe que aquilo que eles achavam ser a realidade, de fato não existia, porque aquilo que estava ali era somente as sombras projetadas daquelas estátuas. Que o mundo exterior, quando ele tem o contato com a luz do sol, é o mundo verdadeiro, é o mundo real, que ele podia de fato perceber como as coisas são, e não meramente uma ilusão que era projetada dentro da caverna. Esse prisioneiro que sai, que conhece o mundo exterior, que conhece a verdade, em um determinado momento ele retorna para a caverna para tentar convencer os demais que há uma realidade fora da caverna, que aquilo que eles estão vivendo é uma mera ficção. Porém, ele encontra uma certa resistência, como tudo que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. As pessoas, quando elas querem mostrar um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, elas têm dificuldade. Mas aos poucos, esse prisioneiro que retorna, ele vai levando os outros para fora da caverna, para que assim todos possam conhecer da verdade. Então vamos às questões que estavam lá no TA de vocês. Eu precisava que vocês me respondessem: quem são os prisioneiros? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O que é a luz do sol? O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? E qual o instrumento que liberta os prisioneiros da caverna? Tá, então vamos começar. Quem são os prisioneiros? Os prisioneiros somos todos nós, que estamos envoltos ali naquela ilusão, naqueles mitos que nós criamos para justificar a nossa existência. Então, quem está na caverna somos todos nós em sociedade. Então, a caverna, na verdade, ela é a nossa sociedade, porque nós estamos condicionados a acreditar naquilo que as pessoas vão nos repassando, que seria o mito, senso comum. E o prisioneiro que se liberta da caverna, ele é o filósofo, porque o filósofo tem esse papel de questionar tudo o que acontece dentro da sociedade e fazer com que as outras pessoas que estão ao seu redor comecem a se questionar e não meramente aceitar aquilo que vem sendo repassado. Essa questão do filósofo que sai da caverna, nós podemos fazer uma referência à metodologia da ironia de Sócrates, porque Platão ele foi discípulo de Sócrates, e Sócrates ele tinha a seguinte metodologia: ele chegava até as pessoas, ele perguntava às pessoas sobre um determinado assunto, seja ele qual for, e as pessoas respondiam aquilo que elas tinham a convicção, que elas acreditavam conhecer sobre aquele determinado assunto. Porém, Sócrates começa a questionar essas pessoas sobre se ela realmente sabe profundamente sobre aquilo que ela está falando. E aí que começam esses questionamentos. Essa metodologia é a ironia socrática, porque ele vira para as pessoas e fala: conhece a ti mesmo, antes de você sair falando que tem conhecimento sobre todas as coisas infundadamente. Então você realmente deve ter conhecimento, para só assim você sair repassando aquilo ali.
Então, o papel do filósofo, ele é essencial, porque é o filósofo que vai fazer esses questionamentos que vai nos libertar da caverna. Então, é o filósofo que nos liberta a partir desses questionamentos que ele vai fazendo em sociedade. A outra pergunta é o que é a luz do sol? Então, a luz do sol nada mais é do que a verdade. Porque quando eu saio do mundo das sombras, que é a caverna, eu consigo enxergar toda a realidade que estava o tempo todo ao meu redor e eu não conseguia perceber porque estava aprisionado. Depois vem a pergunta: o que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? O mundo iluminado por esse sol da verdade é a nossa realidade, é o mundo real. E por fim, qual é o instrumento que liberta os prisioneiros da caverna? Então, se nós falamos que aquele quem se rebela e sai da caverna é o filósofo, consequentemente, o instrumento que vai possibilitar toda essa dinâmica, toda essa revolução é a filosofia. Porque a filosofia tem esse papel de nos auxiliar a entender melhor o cotidiano. Então, a filosofia nos liberta porque ela tem esse papel associado ao filósofo de questionar tudo. Então, se não fosse a filosofia, nós não teríamos saído da caverna, porque ninguém teria tido a ideia inicial de pensar, de questionar. Será que tudo isso que está à minha volta de fato faz sentido? Será que tem algo além? Então, essa é toda a explicação por trás do mito da caverna. Nós temos a filosofia como esse instrumento principal, temos o filósofo que vai libertar todos os prisioneiros da caverna, temos a caverna como a nossa sociedade, o sol que traz a verdade para nós e o mundo real, que é esse mundo iluminado pelo sol da verdade. Bom, espero que agora todas as dúvidas de vocês possam ser esclarecidas, que vocês consigam fazer uma boa avaliação.